Shalom para todos que estão nos assistindo, nos acompanhando pelo Instagram. Você que está entrando agora no Instagram, compartilhe, faça seu comentário, nos ajude. E você também que está ao vivo aqui, você também faça seu comentário, nos ajude. Hoje eu vou falar sobre um tema, né, já que foi bem batido sobre esse tema no monte, mas continua ainda a Paraxá no monte. A plenitude do gentio. O evangelho só passou a ser existir evangelho no Novo Testamento. Primeiro vamos entender isso, porque o evangelho é uma boa notícia, são boas novas. Mas ele não foi no Novo Testamento, como por assim dizer, porque eu vou até parar de falar esse termo, porque você tem que aprender. Não existe Velho Testamento e não existe Novo. Porque a Brit Hadashah, que é chamada de Novo Testamento, ela é o comentário da Torá e dos profetas. Então, nenhum profeta poderia falar contra a Torá. Então, primeiro nós temos que estudar esses 5 primeiros livros da Bíblia, que chamamos de Torá. E todo cristão tem a Torá em casa. Se você tem uma Bíblia, você tem a Torá. Porque você tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que colocaram o nome no grego como Pentateuco. Então, você tem a Torá em casa. Quando eu falar Brit Hadashah, você sabe que é o Novo Testamento que você conhece. Eu acho que chegou a hora da gente começar a despertar. Passamos 22 anos falando Novo Testamento e Velho Testamento. Mas quando a gente acorda, está na hora da gente pronunciar as coisas certas. Nós passamos também 22 anos falando que era Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Quando nós aprendemos que é Yeshua HaMashiach, nós anunciamos esse nome. Agora, tem vezes que nós falamos Jesus, porque aqui, ao vivo, existem pessoas de outras igrejas, que estão nos visitando. Como ele não tem ainda o costume, nós usamos esse termo. Mas para você que nos acompanha já há muito tempo, e pessoas que congregam aqui, já sabe exatamente quem é Yeshua, já sabe o que é Brit Hadashah, já sabe o que é o Tanar, já sabe também o que é Torá. Amém? Mas o evangelho não passou a existir a partir de Tiago, ou de Mateus. Então, vamos abrir as suas Bíblias lá em Miqueias, capítulo 4, verso 5. Porque o Novo Testamento é para a igreja, e que o Velho Testamento é para o judeu. Então, a gente percebe que existem muitas pessoas ainda que estão com a mente vendadas. E a nosso objetivo, nosso chamado aqui na comunidade Efraim, é despertar essas pessoas para poder entender, porque nós também era assim. Então, nós não podemos hoje nos sentir superior, porque nós somos despertados. Então, se nós somos despertados, qual a nossa obrigação agora? Despertar também o outro. Então, nós também pensávamos assim. Então, o evangelho é para a igreja. Para o judeu não é evangelho. Não, o evangelho sempre existiu. E sempre teve pessoas que teve desejo de se aproximar de Deus. Porque nós temos que entender o que significa a palavra evangelho, né? Nós achamos que evangelho é só do Novo, eu vou falar assim para as pessoas entenderem, né? É só do Novo Testamento para frente, mas a palavra evangelho significa bessorá, que são boas notícias. E essas boas notícias acerca do Eterno sempre existiram, né? Sempre o Eterno quis ter relacionamento com as nações que eram idólatras, as nações que se afastavam do Criador, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos dar continuidade. É verdade, o nosso Moré aqui está falando que, infelizmente, na nossa conversão, nós não fomos incentivados a meditar nos 5 primeiros livros da Bíblia, é verdade. Mas quando a gente começa a fazer techuvá, a primeira coisa que a gente aprende é começar a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia. E é um ano estudando os 5 primeiros livros da Bíblia. E todas as vezes assim, nós já vamos completar 9 anos. 9 anos estudando 5 livros, sim, 9 anos estudando 5 livros, e cada vez que a gente vai estudar, a gente percebe que tem algo novo. Isaías capítulo 41, verso 27. Isaías 41, verso 27. Escrito assim: Eu sou o que primeiro disse a Sião, eis, ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Mensageiro de boas novas. O interessante é que quando foram traduzir essa palavra boas novas no Antigo Testamento, como você conhece, eles colocaram boas novas. Quando foram fazer a tradução na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, eles colocaram evangelho. Mas a palavra é a mesma.
É como se desse uma ideia que evangelho só passou a existir com a vinda de Yeshua. Não é culpa da gente, não é culpa de vocês, porque nós também pensamos assim. É como a pessoa me falou, disse, não, o evangelho sempre existiu. Não foi Jesus que trouxe o evangelho, mas é a tradução. E eu entendo, mas entenda que a boas novas significa evangelho. Isaías também 52, 7. Ok. Nossa, Moré, Fabrício está aqui hoje, né? Um prazer ter você aqui. Famosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então não repita mais dizer que o evangelho é para a igreja. O evangelho sempre existiu, essas boas notícias sempre existiu. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre o gentio. Romanos capítulo 11, né? Observe que Paulo, ele vai começar essa carta, que é uma carta, falando para os romanos que Deus não rejeita Israel. O que eu quero falar nesta manhã? Porque assim, nós não ensinamos, nós não estamos aqui gravando para judeu. Judeu jamais vai parar para ouvir uma live nossa. O Senhor nos levantou para despertar a igreja, assim como nós somos despertados. Então, nós temos que tirar, porque eu conheço muitas pessoas que foram despertadas para fazer techuvá, fazer voltar de novo ao caminho certo, e simplesmente não quer nenhum compromisso com a igreja. A missão deles é só gravar e grava falando em hebraico, lendo em hebraico, que as pessoas da igreja não entendem. Aqui nós também tinha essa ideia. É tanto que nós começamos a mostrar para as pessoas o hebraico. As pessoas sentiam muita dificuldade, não foi, Moré? Nós tivemos que voltar. Porque a missão da comunidade Efraim é alcançar as pessoas da igreja. Assim como nós somos despertados, estamos ainda no caminho de techuvá, porque 9 anos é muito pouco ainda. É muito pouco para aprender tudo. É meate, degrau a degrau. Então, qual o conceito? Deus rejeitou Israel e colocou a igreja no lugar, porque foi isso que nós aprendemos. Nós aprendemos isso durante 22 anos e nós pregamos isso, falávamos isso. Só que quando nós fomos despertados, nós agora entendemos o que realmente diz as Escrituras, porque é como se uma escama cai de nossos olhos. Então, tem pessoas que vêm para esse caminho, não congrega mais em lugar nenhum, não quer conta com ninguém da igreja. Outros se convertem totalmente ao judaísmo, já não quer mais saber. Outros até chegam a negar Yeshua, que existe muitos vídeos para isso. E quem é que vai despertar a igreja? Tem que ter, Deus tem levantado pessoas. Eu vou falar hoje para você algo que quando eu aprendi, eu fiquei regozijada. Deus vai levantar pessoas que estão sendo despertadas para despertar os que estão na igreja. Diz assim, a gente pode guardar o sábado? Ele fala, para que vocês guardar sábado? O sábado não é para vocês. Vocês são Binei Noa. Não é assim que a Escritura diz. E tem pessoas que são das nações, que foram despertados, que não concordam também com esse Binei Noa, mas não tem nenhum interesse de ensinar a igreja, de se relacionar com pessoas da igreja, para que elas também sejam despertadas. Mas nós temos que ter a comunidade efraísta aqui para, assim como eu fui despertada, por alguém que se dispôs a ter o trabalho de nos ensinar, e com bastante calma, e de uma linguagem bem simples para que possamos entender. Nós agora também queremos retribuir o pouco que a gente sabe, porque nos canais no YouTube, você vai encontrar pessoas muito mais elevadas de conhecimento do que nós. Mas aquilo que nós aprendemos, nós comemos, praticamos e fazemos questão de ensinar. Então, o que é que Paulo está falando aqui? Deus não rejeitou Israel, porque eu também, ele falou aqui, ó, eu sou israelita da tribo de Benjamim. Ele não rejeitou. O que é que ele vai dizer aqui? O que foi que aconteceu? Não foi os judeus que negaram Jesus, não foi todos os judeus que negaram Jesus. Ou Yeshua, como nós conhecemos. E Yeshua, quando ele estava em um lugar, juntava multidões. Os judeus, o povão, amava Yeshua. Quem negou Yeshua foi a classe dos sacerdotes, dos saduceus e dos fariseus.
Nem todos fariseus também, porque Yeshua também era fariseu. Uma pessoa disse que eu estava blasfemando quando eu estava chamando Yeshua de fariseu. Nós temos que entender o que é fariseu, qual o conceito de fariseu. Então, Paulo vai dizer que o que acontece é o seguinte: alguns se endureceram. E o que foi que aconteceu? Deus cegou o entendimento deles. A minha pergunta para vocês hoje é: eles foram cegos, o entendimento de alguns foram cegos, foi porque ele quis ou porque Deus cegou? Foi uma ação divina. Uma ação divina. E por que Deus deu esse aqui, está em Isaías? Deus lhe deu um espírito de atordoamento, não é isso? Olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, quando foi escrito essa carta. Quando foi escrito esta carta? Por que Deus deu esse endurecimento, cegou os olhos deles? Para que chegasse até nós. Vamos colocar isso em mente. Deus endureceu, Deus cegou os olhos dele. E para os ouvidos deles não entendam, para que essa salvação, para que esse direito de vida eterna chegasse para as nações. Nós não podemos ficar soberbos. O Brasil é o país que tem mais descendentes judeus, e principalmente o Nordeste. É só você estudar um pouco a história. Mas nós não sabemos. Existem pessoas que já fizeram o exame e constatou que faz parte de uma porcentagem de ascendência judaica de alguma tribo. Mas nós não somos puros, nós temos mistura. Eu